Fala, Jamil. Que bom que você tá aí, voltou. Rafaele, Benoegange, boa noite. Rosa de Dan, bem-vinda. Que bom que o pessoal tá chegando. Daqui a pouco o nosso convidado de hoje vai chegar e a gente vai poder ter uma conversa muito legal. Rosa, Benoegange, Benoi, tudo bem? Como é que tá aí com a família? Tá tudo em paz? Espero que sim. Michele Colomfé, da Fonetinha, tá tudo bem aí? Perfeito, o pessoal tá chegando. Muito legal, isso aí. Daqui a pouco o nosso convidado tá chegando. Babalaô afro-cubano, Fábio Soares, uma pessoa íntegra, uma pessoa que eu tenho conversado muito e que a gente participa do mesmo comitê, Comitê Religare, que é um comitê de todas as religiões na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Gláucia, boa noite, bem-vinda, Colomfé, Sojatim Colomfé. E é isso, eu vou ver aqui se ele já aparece para poder convidá-lo. Eli, bom dia, Natan, Colomfé, tudo bem? Pessoal, amanhã eu queria chamar a atenção de vocês para duas lives importantíssimas que vão acontecer amanhã, no mesmo horário, mas que elas são essenciais. Uma live que eu considero maravilhosa e de muita importância para que as pessoas assistam, que é sobre intolerância religiosa, que vai ser com o Rodrigo França e o Ricardo Breiterman, que vai acontecer amanhã às 19 horas. Colomfé, Deré, Graça, Colomfé. E também amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, vai acontecer uma live com a Joyemi Oxunleye, que é o rei de Ileifé, porque amanhã é considerado o dia da África. Então, o Rodrigo Nascimento, que é o presidente do Mucabe, Carlos Janan e o Sérgio Noronha vão estar fazendo uma live com ele amanhã às 19 horas. Então, assim, duas lives importantíssimas. Intolerância religiosa com Rodrigo França e Ricardo Breiterman e o Dia da África com a Joye Oxunleye, Rodrigo Nascimento, Carlos Janan e Sérgio Noronha. Então, pessoal, amanhã que puder circular nas duas, fiquem à vontade que eu tenho certeza que vão aproveitar bastante do conteúdo, tá? Heleno Patrício, boa noite, Colomfé, Darlene, Colomfé, Jaqueline, boa noite, minha comadre, Eunice, boa noite, Renato, sua bênção, meu pai lhe abençoe. Vamos lá, cadê o nosso convidado de hoje? Daqui a pouco ele está chegando aí. É isso mesmo, eu entrei antes, eu sempre entro antes para poder o pessoal começar chegando e a gente já ir se ambientando e a gente não perder tempo na entrevista, né? Na nossa conversa, né? E eu aproveito também esse momento para pedir para que todos se cuidem, para que todos cuidem da família de vocês, cuidem de todas as pessoas que são importantes na vida de vocês e daquelas que também ainda não são importantes. Mas é necessário que a gente se mantenha vivo, que a gente se mantenha com saúde e que a gente ultrapasse esse período de pandemia, né, do coronavírus. Boa noite, Marcela Canero, bom te ver aqui.
Awoni Orunmila e Fatobi, boa noite, meu irmão. É isso. A gente cada vez mais, Iago Barbosa, bem-vindo. Wagner Catão, bem-vindo. Então é importante que a gente consiga cada vez mais pensar no como é importante ultrapassar esse momento tão difícil, né, que a gente está vivendo. Daqui a pouco, quando encontrarem remédios, quando encontrarem uma vacina, a gente vai estar com outros problemas para resolver, que é o problema financeiro, que todo mundo vai passar, e também o problema psicológico, que eu acho de extrema importância que a gente se preocupe com isso, porque a gente não pode vacilar e a gente não pode deixar de lado a preocupação da nossa família. Já convidei nosso convidado de hoje, Babalaô Afro-Cubano, Fábio Soares, está chegando para ajudar a gente a entender bastante questões relativas ao Fá. Então, nosso irmão, bem-vindo, Iboruiboia. Uruguai, Bocheche, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo em paz, meu irmão. E aí, finalmente chegamos aqui, né? Chegamos. Me ouvindo bem Meu aí? irmão, Melhorou a iluminação? melhorou a Perfeito. iluminação, o som tá ótimo. A gente já está com algumas pessoas, eu já fiz uma introdução e eu queria já iniciar pedindo para que você, meu irmão, falasse sobre o ofício de ser babalaô afro-cubano. A Irmão, palavra é sua. eu vou lhe falar que, primeiramente, boa noite a todos, né? Sou meio novo aqui com a questão de live, conforme te falei, não tenho. Ou seja, não fica, a gente fica nervoso, né? Falando com celular, não é nada legal isso, computador, né? A gente não está É muito acostumado, normal. muito mais a gente, né? Muito mais a gente da religião que é tão física, né? É, Mas obrigado por todos que já estão aí, já presentes. Tem alguns afiliados aí entrando aí, ou seja, muito bacana. Irmão, o ofício de Babalaô, eu vou lhe falar que, até para compreender um pouquinho isso, eu venho, na verdade, do subúrbio do Rio, eu venho de uma questão muito cultural, de muito artística, minha família é toda artística, e sempre foi aquela luta, não tem jeito. Aquela luta de isso não vale nada, isso é coisa de vagabundo, isso é coisa daquilo, que é macumbeiro, é isso e aquilo. E eu vou lhe falar que com o ofício de Babalaô, nada mudou. Nada mudou. É a mesma questão, e na verdade eu vou lhe falar uma coisa que é ainda pior. Eu presenciei várias questões, várias guerras com o pessoal da própria religião, né? Já não tinha sim, mais o pessoal de outras religiões, já não tinha mais aquela visão preconceituosa que a gente conhece bem, mas aí passei a ter também no próprio pessoal da nossa religião afro-brasileira, ou seja, afrodescendente. Mas o ofício, a parte negativa, seria essa. Eu gosto muito de colocar as duas partes, porque parece que é uma coisa. Ah, eu sou babalaô, tem babalaôs aqui também, que eles com certeza vão confirmar, e que é uma coisa mirabolante, maravilhosa, que é uma coisa, né, extraordinária e tudo mais, mas é um sacerdócio como qualquer outro. É um sim, sacerdócio de altos e baixos, um sacerdócio de alegrias e tristezas, um sacerdócio da mesma maneira, como qualquer outro. E esse sacerdócio, para mim, na verdade, foi acho que a maior conquista que eu pude realmente realizar, ou seja, o maior presente divino que eu tive na minha vida. Sempre foi uma vida de muitos altos e baixos, de muita luta por conhecimento, ou seja, pela sabedoria, que a gente não sabia como conquistar, nem sabia que existia, na verdade, né? Eu, como Ogã, não sim, conhecia nada de Ifá, não conhecia. Há anos atrás a gente não falava muito de Ifá, tudo que a gente falava de Ifá era muito litúrgico, né? Era Ifá como adivinhação, né? Como Meridilogum, como jogo, qualquer coisa do tipo. E aí, depois que eu realmente conheci Fá, minha vida mudou completamente, completamente. Tenho muitos amigos aqui, até familiares, até minha mãe está aqui, que viu ah, como é que que foi legal. toda essa mudança realmente. Mas o ofício
é muito prazeroso, é um ofício que sai um pouquinho do que a gente está habituado com relação aos costumes, né? Então, é um ofício completamente em cima da constatação, né? A todo dia a gente tem uma conversação, a todo dia a gente tem um aprendizado com o Ifá, com o Rúmila, a todo dia a gente se prepara, né, porque está por vir, ou seja, é sempre um ofício de muita constatação, e assim eu tento, na verdade, levar para os meus afiliados também a questão das atitudes, a questão das ações, ou seja, é um aprendizado diário, meu irmão, um aprendizado diário. Eu só tenho que Sim, agradecer realmente por esse ofício. sim. Ótimo, porque assim, a gente, você falou uma coisa, eu só queria ver se você tem como tirar o som da mensagem do seu celular, porque ele fica toda hora dando a mensagem, o pessoal vai falando, aí vai entrando aí. Como é que seria, Vê me se avisa? consegue. Olha, o meu, eu não sei se o teu telefone é Samsung, mas o meu eu clico, arrasto para baixo a tela e clico no sonzinho e boto ele mudo. Não sei se consegue Vamos ver se fazer. vai agora. Tava vibrando também, aí é isso? Tá vibrando, e aí fica enquanto dá a sua voz, às vezes a sua voz corta para poder vibrar, entendeu? Ah, perfeito. Ótimo, irmão, ótimo. Vou aprendendo com você aqui. A gente vai. Eu também aprendi outro dia. Mas Maravilha. é isso, você falou uma coisa, né, dos sabores e dissabores, né? A gente passa por questões muito difíceis na relação, né? As pessoas acham que a gente que lida com sacerdócio, a gente é vagabundo, a gente não tem, né? Então, eu queria só, eu tenho algumas perguntas antes da gente estar fazendo perguntas para as pessoas. Você está aí? Eu acho que ele, irmão. Deixa eu ver, pessoal, porque eu acho que ele congelou. Vocês ouvindo? Ele saiu, ele caiu. Eu vou chamar de novo. Ó, vão compartilhando, vamos chamando aí as pessoas para assistirem a nossa live, porque tem muita coisa boa. Ele está se conectando, ele voltou. O que que houve aí? É assim mesmo, às vezes a internet cai, a gente some, a gente chama de novo, Perfeito. Vamos lá. tá? Só falando, Então, irmão, não consegui pegar nada. não, eu vou começar a fazer a pergunta agora. Perfeito. Dentro de Ifá, eu também sou de Ifá, eu sou de Ifá nigeriano, né? A gente tem duas iniciações, que é a primeira iniciação, né? Que no nigeriano a gente chama de Ixefá, e a segunda iniciação, que é quando se torna Babalaô, que é o Itefá ou Itelodu, que a gente chama lá, né? No Ifá cubano, eu sei que tem a primeira mão e a segunda mão, né? Alguma coisa nesse sentido. Não posso dizer muito, que eu não sou aprofundado, né, no Ifá cubano. Mas, na primeira iniciação, um afilhado ou uma afilhada tem o seu Odu provisório sacado, né? E ali aquele Odu ele vai direcionar algumas coisas na vida daquela pessoa, vai esclarecer algumas por que acontece algumas coisas e vai falar sobre o comportamento também da pessoa. Nesse momento, também é visto o orixá da pessoa. Qual a diferença desse orixá que é determinado no jogo de Merim de Logum, quando a pessoa vai se raspar, vai se iniciar para o candomblé, do orixá sacado no ato da iniciação para Ifá? Perfeito, irmão. Só uma colocação antes dessa pergunta que é capciosa, mas Sim, a questão da iniciação dentro do Ifá cubano,
ela tem uma diferenciação com relação ao nigeriano. Essa primeira, o Ishefá que há no nigeriano, para a gente, na Sim, verdade, a gente só considera, ou poderia considerar, se fosse realmente a questão do homem, né? Se poderia se considerar, porque o homem tem uma possibilidade de uma segunda ou de uma consagração, além de uma iniciação, uma consagração de fato. Estão me ouvindo bem aí? sim, sim, Só que para a mulher, para a nossa a PTB, ela tem o seu Odu não provisório, ela tem o seu Odu realmente que retrata o seu caráter e destino, né? Ou seja, tudo que ela sim, precisa mudar em relação ao seu caráter e atitude e o seu destino que está realmente predisposto para ela viver nessa terra. Então, esse Odu, esse não é provisório, esse Odu realmente é um Odu permanente que vai seguir, que vai acompanhar ou direcionar ela do início ao fim da vida dela. Para o homem, a mesma coisa, tendo ele, não tendo ele, na verdade, o caminho para uma balaô. Então, quando ele faz sim, Ifá, essa é uma outra consagração, na verdade, é uma consagração, né, o que diferencia da sim, iniciação em si, mas aí não tem a mesma coisa do Ishefá e Tefá, como tem no nigeriano, por causa disso. Porque a nossa primeira iniciação ela já corresponde ao nosso destino de fato, entende? E sim, aí vai depender da necessidade do homem de alcançar uma consagração ou não, ou permanecer com aquele destino, se aquele for o destino dele. Por exemplo, para a gente, o destino como sacerdócio dentro do candomblé é um destino particular que ele não poderia levar a ele até a consagração de Fá, aquela coisa toda que a gente já sabe, mas só para diferenciar um pouquinho, né, da iniciação nossa com a iniciação do Ifá nigeriano, né? E aí a questão dos orixás com relação a essa iniciação. E aí desvendar esse orixá, e se a gente vai entrar em questões até mesmo históricas, né, dentro do candomblé, que é uma luta muito grande para se ter essa confirmação, essa afirmação do orixá da pessoa. Então a gente corresponde dentro de Fá, ou do Saruço, conforme muitos conhecem aqui, que Orúmila, na verdade, era um ser imparcial. E aí, por sua imparcialidade, ele de fato pôde ser escolhido, vamos dizer assim, ele ficou como escolhido para desvendar, ou para direcionar cada ser humano ao seu anjo da guarda, né, conforme a gente chama, ao seu orixá. Então, a única sim, diferenciação que tem do candomblé e do Ifá é simplesmente por questão histórica, é simplesmente por necessidade dessa informação que por muitos anos ficou perdida, né? Não se conseguiu chegar. O candomblé na verdade é essa luta diária por sua manutenção. O candomblé tem isso, né? Os candomblecistas, eu até me colocando no meio, a gente luta diariamente para manter isso. E essa luta para o acerto, que eu acho isso a coisa mais bonita que se tem dentro do candomblé. Antigamente, eu não sei como é que é hoje, não posso dizer hoje, mas antigamente tinha muitas questões, por exemplo, eu vou no meu pai de santo, eu vou no meu avô de santo, eu vou no irmão de santo mais velho, eu vou confirmar o santo dessa pessoa, que era luta realmente para acertar naquela sim, determinação do orixá. E isso a gente não pode esquecer, irmão. A gente não pode deixar isso para trás. Não pode chegar hoje com o Ifá aqui e falar: tá tudo errado. O certo é esse. Não, a gente não sim, pode abandonar uma história. Desde o momento que a gente abandona uma história, a gente renega a nossa existência. Então, tudo que eu fiz lá foi loucura. Então, quem eu sou hoje, eu fui, ou seja, eu não nasci agora. Então, toda essa história a gente precisa trazer para essa conversação. Porque, de forma nenhuma, a gente vai deixar acontecer nenhum ato de preconceito, ou seja, de diminuição de uma outra cultura. Então, isso é uma luta que eu tenho, assim, é particular, você sabe bem, é uma luta muito particular, por isso que a gente está conversando aqui, porque eu sou teu fã, gosto demais de você, você sabe disso, a gente se conheceu há pouco tempo, mas dá para entender a sua intenção com a religião, a sua intenção com as pessoas, que é isso que eu priorizo. Eu não priorizo o que é o certo, o que é o errado, simplesmente. Não é isso. sim, Também não vou, a gente não vai deixar passar quem queira fazer besteira com a nossa religião. Mas a minha intenção maior, na verdade, que é que você possui, que é claro, vendo você e te conhecendo, é a intenção de levar às pessoas essa palavra e até mesmo uma solução, que é o que elas desejam. Então, essa questão do sim, orixá é sempre uma questão muito conflitante ali, de que há uma forma certa
de se determinar o anjo da guarda, determinar o orixá da pessoa. Hoje chega essa informação que por muito tempo ficou parada em muitos locais, ou seja, ficou estacionada, né? Mas a questão toda é, esse orixá que corresponde numa iniciação de fato, esse é o orixá de fato que vai acompanhar essa pessoa durante sua caminhada na Terra. Então, essa é uma das formas que eu acho que foi a chamada que se colocou muito bem, como o Ifá pode somar junto ao Candomblé, né? Como o Ifá pode É, somar ao Candomblé. Eu acho que isso sim, essa é mais uma tacada de união que o nosso momento necessita, né? A gente precisa a todo momento viver essa atualização sem abandonar a essência. Mas a gente sabe, até mesmo através dos titãs do Candomblé, que os orixás iam buscar o Olu, né? Os orixás iam buscar o que a gente conhece hoje, vamos dizer, Orumilá, que a gente fala tanto hoje, né? é, Então, a é. gente já sabe disso. Refazer isso é resgatar, na verdade, a essência também. É resgatar, na verdade, essa coisa que a gente não poderia ter perdido nunca. Tá entrando um monte de perguntas aqui, maravilhoso, um monte de colocações, irmão. Mas vezes eu me fiz aí sem entendido. Fez sim, eu entendi, eu acho que é isso mesmo, né? É importante que essas discussões aconteçam, porque as pessoas têm se perdido muito com essa coisa de, eu fui para o Ifá, e aqui eu sou de Angola, e aqui no Angola me disseram que o meu Unquice é tal, e lá no Ifá disseram que eu sou filho de Oxum. Então o meu santo está errado. Aí começa uma série de questões difíceis, né? Só que você colocou muito bem que é o orixá que vai acompanhar a trajetória do filho na Terra, né? Então, assim, a gente precisa entender que a dificuldade que era antes de se apurar o orixá de uma pessoa, né, o santo de uma pessoa, você falou até de ir no avô, no pai, no tio, no mais velho, tinha essas questões todas, né? E hoje o Ifá veio para ajudar, para orientar melhor muitas coisas. A Soninha Fernandes, Omó Oxum, o Oxum dela é escrito com SH, então eu acredito que ela seja também do Ifá cubano. Ela falou que o Babalaô deveria se iniciar se apresentando. Até desculpa, porque a gente começou já no afã de falar, e eu até falei que ele é um Babalaô afro-cubano, mas, por favor, fala da sua família, fala um pouco aí da sua história para o pessoal ficar mais à vontade, por favor. Ah, perfeito, perfeito. Eu acho que Soninha é uma PTB antiga, porque ela colocou que é afilhada agora eu não vou falar o nome, que já está no comentário lá em cima, mas assim, de um babalaô bem antigo também, bem considerado dentro de Fá. Mas meu nome na verdade é Fábio Soares, né, como toda a maioria que conhece. Sou Aô e Cumberdurá. Eu venho de uma família de Fá que é Ifá Nilorum, ou seja, uma família de Fá muito conhecida no Brasil, né, e também fora. Ou seja, o que eu posso falar sobre a minha construção, vamos dizer assim, como Balaú, é que eu tive a sorte, realmente, eu tive, conforme eu te falei, foi uma dádiva, de eu ter parado no local através de uma pessoa que eu nem conhecia. Isso foi uma grande questão do destino. Assim, acho que já começou a constatação ali. Uma pessoa do nada, dentro de uma casa de candomblé, talvez por isso eu também fale bastante de candomblé. Eu fui não, né? Eu sou GAN há muitos anos. A minha mãe é mãe santa, a minha avó mãe santa, minha irmã hoje mãe santa. Agora não posso acertar quantos anos minha irmã tem, que é mais nova, mas deve ter uns 15 anos de santo ou até mais. E aí simplesmente eu venho nessa construção. E aí dentro de uma casa de candomblé, eu que já buscava muito, uma pessoa virou e falou: Fábio, seria muito bom você conhecer Ifá. Falei, Ifá, mas Ifá o que eu tenho é simplesmente aquela informação, e eu vou te falar, na época, falava sobre o Bori, mudanças de várias cantigas de Bori e tudo mais, que quem trouxe para o Candomblé foi até o Marcelo Monteiro na época, e aí só conhecia aquilo dali. Não, mas Ifá é diferente, mas Ifá é outra coisa, Ifá é assim. Não, vamos lá ver. E aí eu fui lá, fiz um estudei Ifá, um jogo, né, que seja, e aí me encantei. E aí me encantei Sim, e, na verdade, foi onde tudo começou. E aí essa casa se chama, né, Ifá do Loro, onde é aí regida por meu padrinho, que é, assim, acho que foi a coisa
mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, que é Evandro Turerá, e ser afilhado dele não é só um prestígio por ser, mas é um prestígio por ter aprendido muita coisa e aprender diariamente com ele. Então, sabe aquela pessoa que a todo momento tem para te oferecer? Isso é o grande Sim, diferencial. Ele, em qualquer conversa, em qualquer momento, seja por telefone, seja pessoalmente, ele sempre tem a acrescentar, sempre tem a oferecer. Então, assim, foi isso que me fez. E, claro, existe um destino também, né? Cada babalaô, depois de consagrado, ele tem um destino, de fato. E esse destino me fez vir com o Odu e com o Merdurá, onde no meu próprio Odu fala muito sobre sacerdócio, fala muito sobre essa vida que eu acabei levando. Eu não tinha conhecimento, né, vasto, sobre Ifá não tinha, sobre Candomblé muito menos, era uma coisa pouca. Como Ogã, vivendo aquela vida que a gente sabe muito bem, daqui ali, aquela correria, né, de luta, e vamos embora, aprende, toca aqui, faz aqui, hoje tem coisa aqui, hoje tem aquela função, ou seja, a gente sabe dessa correria, e eu já era meu berço, né, o Candomblé foi meu berço, tanto que o pai de santo da minha sim, mãe é meu avô, né, eu chamo ele de avô e considero como avô por causa disso, porque desde pequenininho balançava no colo. Então, sim, isso é uma questão, por isso também que a gente fala bastante sobre Candomblé, e por isso que eu trouxe e faço um trabalho, assim, tento fazer um trabalho grande em cima disso, para que possa se unir, para que possa levar a coisa realmente adiante. E assim, irmão, é sempre quem não conseguir enxergar o Ifá com o Candomblé, com o Lucumi que a gente conhece, com Idiaçilabá, o que seja, com todas as religiões que cultuam o orixá, quem não conseguir ver esse caminho paralelo, um complementando o outro, não vai conseguir entender nenhum nem outro, irmão. Não vai conseguir. sim, Infelizmente, isso não é uma afirmação minha, isso é uma afirmação que está nas nossas escrituras, porque Ifá, ele depende do orixá. Tem várias colocações em vários odus que apontam realmente isso. Depende do orixá. E o orixá, ao mesmo tempo, depende que aquele ser humano tenha um bom ori, que aquele ser humano tenha boas sim, atitudes, tenha boas ações, que compreenda a sua vida, que não viva numa cegueira espiritual a ponto de não conseguir levar, de fato, a sua religião à frente, ou levar a sua caminhada à frente com êxito, né? Então, por isso que é muito necessária essa união. sim. Ô, Soninha, eu tô te chamando de Soninha porque é como está o seu nome, né? Eu vi aqui que você é afilhada do senhor Adelino, né? Eu tô vendo várias questões suas que coloca o objetivo de estar falando sobre as diferenças do Ifá cubano que somam ao candomblé. Em momento algum, nós estamos aqui querendo promover, fazer marketing ou sequer dizer que uma coisa depende da outra. Eu sou uma pessoa de candomblé e estou aqui querendo ajudar as pessoas a entenderem, porque hoje o que acontece? Nós, tanto do candomblé como de Fá, a gente está vendo um imediatismo muito grande e as pessoas estão com uma urgência muito grande. Por isso que eu chamei o Babalaô aqui para a gente conversar, para a gente tentar chegar a algumas conclusões e a gente chegar em situações em que as pessoas possam, no mínimo, entender o que é um culto ou outro. A gente não vai falar nada que seja sobre fundamentos, porque o objetivo não é esse. A gente quer simplesmente trazer uma conversa agradável. As suas ponderações são muito importantes. Eu estou vendo aqui a sua participação. Muito obrigado. Continue, por favor. Mas a gente ainda está iniciando essas questões, né? É, eu entendo que uma pessoa, quando chega a um grau sacerdotal, ela precisa conhecer todos os lados para não falar, para não julgar, e é por isso que a gente está conversando, tá bom? Então vamos lá. É comum um babalaú afro-cubano assentar vários orixás para uma pessoa por meio de iniciação? Como é que funciona isso?
Não, meu irmão, não temos. A questão da iniciação, ela corresponde a 5 orixás, né? Exu, Ogum, Oxóssi ou Senhor Úmila. Ou seja, são somente esses, Exu, Ogum, Oxóssi ou Senhor Úmila, que pode ser assentado ou pode ser, de fato, dado numa iniciação. A questão toda, também dentro do Ifá cubano, é que há essa diferenciação entre orixá, entre oxas, o pessoal não tem muito não entende muito que tudo é orixá, tudo é orixá, tudo é orixá. E aí a questão toda é divindade, deidade, ou seja, quem é esse Exu, quem é esse Ogum, mas esse Ogum é o mesmo que eu tenho no Candomblé, esse Oxóssi é o mesmo que eu tenho, e não é, de fato. Esse Ogum, esse Exu, Ogum, Oxóssi, que são os guerreiros, assim como Oxum, né? Eles correspondem realmente à energia, à essência, ao caráter, o direcionamento que a gente precisa pegar. Que o ser humano, na verdade, ele consegue se completar com essa energia. Quando a gente fala de Exu, não é aquele Exu que fica no altar, ou seja, que está no quarto lá na frente. Não é simplesmente isso. A gente, na verdade, como Sim, recebe esses orixás dentro de Ifá, a gente recebe, na verdade, uma forma de extrair da gente essa energia, de conseguir, na verdade, compreender o que a gente precisa para enfrentar a nossa vida. Então, essas energias, juntamente com o nosso Odu, é o que vão fazer a gente caminhar de fato. Entende? Então, não tem mais orixás dentro de uma iniciação e não é permitido dentro de Ifá, pelo menos cubano, nenhum outro orixá ser recebido durante uma iniciação. ah, perfeito, perfeito. É, uma pessoa iniciada no culto de Ifá, ela se isenta de uma iniciação no candomblé? Como é que funciona isso? Existem pessoas que depois de se iniciarem para Ifá, não precisam se iniciar para o candomblé? Primeiramente, uma resposta particular. Eu Sim, acredito que todos devem se iniciar em orixá. Todos. Todos deveriam se iniciar em orixá. Uma coisa é essa consagração, essa iniciação, melhor falando, em Ifá, e outra coisa é a consagração de orixá. Tanto que você entende iniciação e consagração como coisas completamente distintas. Então, quando a gente se sim, inicia dentro de Ifá, a gente se inicia para se conhecer. A gente se inicia para entender o que é isso daqui, né? O que a gente realmente está fazendo nessa terra, qual é a nossa missão nessa terra, dizendo de uma forma bem informal para a gente conversar bem com o pessoal para entender também. É aí que a sim. questão de Fá pode ser para muita gente, dizendo assim, que as pessoas conhecem, mas pode ter gente que não conhece também, né? Então pode ser que falando de coisas, né? A Soninha colocou aqui que refaz segue o Dudu, Auló, Orixá, Ocô, Oro, Dudu, Euló, ou seja, recebe várias outras deidades, mas em outros momentos, não na iniciação. Entende? Mas voltando aqui a essa questão, quando a gente se inicia dentro de Fá, a gente se conhece e entende o que está fazendo na Terra. Ponto. Quando a gente se consagra, aí é uma outra coisa completamente distinta. Se eu tenho um Sim. destino, irmão, de acordar 6 horas da manhã e chegar no centro da cidade 8 horas da manhã para trabalhar, como fiz muitos anos da minha vida, e chegar em casa 5, 6 horas, 7 horas da noite, tomar um banho e dormir, perfeito. E Fá vai te manter. E vai fazer a manutenção. Se você tem um destino simplesmente como esse, você não tem grandes aspirações, você não necessita de grandes forças, tudo bem, vamos dizer que você consiga se manter dentro de Ifá. Consiga fazer seu Sim, ebó, consiga fazer. Ou seja, e ali você vai se mantendo. Só que quando você se consagra, aí é uma outra coisa. Aí é como se a sua luz brilhasse para o Orum, brilhasse para o Lofi. Aí você tem de fato essa comunicação astral perfeita, essa comunicação estável, vamos dizer assim. Aí é uma outra coisa. E aí, quando eu luto, quando eu busco, vamos dizer, um trabalho melhor, ou busco um caminho melhor, eu tenho a chave, entende? Eu tenho essa chave que é sim, o meu orixá. Então, se eu luto, eu trabalho, eu estudo, ou seja, eu faço tudo que eu tenho que fazer e chego aqui na porta. Essa porta pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma ocasião qualquer, só que para essa porta eu preciso de uma chave. E aí essa chave, para mim, é meu orixá. Entende? Então, falando, eu tenho esse conhecimento, vamos dizer, esse entendimento na minha cabeça, desde o momento em que uma baiana falou para mim o que é um orixá. Eu, a princípio, não entendi, mas ela falou: orixá é aquele paninho que eu boto na cabeça
para a bacia não machucar, para a bacia d'água não sim, machucar. E aí eu fui compreendendo isso depois de muitos anos. Né? Na época eu não tinha, né, entendimento nenhum sobre aquilo. Para mim foi só uma frase. E aí depois de muitos anos eu fui entender realmente quem é esse orixá para a gente. Então, é sim, é muito necessário essa consagração. Isso você sabe que em outros países acontece naturalmente, né, essa iniciação em Fá e essa consagração, no caso lá em Santeria, no caso seja no Cumi, como se chama, mas essa consagração é muito necessária para a gente de Fá, sim. sim, é porque eu estive na Nigéria. E aí nós conversamos lá, eu conversei com muitos babalaôs, com muitas dirigentes de culto, porque lá os cultos são separados, né? Você tem o culto de Ogum, o culto de Iemonjá, então cada culto você tem um dirigente. E lá eles têm essa questão mesmo, que a pessoa, lá ele inclusive diz que o babalaô, para ele ser completo, ele precisa ser iniciado em orixá e em Orumilá, entendeu? Porque ele precisa ter nas mãos os dois caminhos. Ele não pode ter um peso só na mão, ele tem que ter dois pesos para ele poder ficar equilibrado, né? Então, assim, quando eu te fiz essa pergunta, foi porque eu percebo muita gente hoje quase que desprezando o candomblé porque é iniciado em Ifá, porque o Ifá libera muitas coisas, porque o Ifá não tem resguardo, o Ifá não tem esses rituais, Ifá é muito simples, muito mais rápido, só que são situações totalmente diferentes e totalmente necessárias na vida das pessoas, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, É né? perfeito, irmão. E a gente em Então, Cuba assim, também tem isso, sabe? sim, Em Cuba também tem essa valorização do babalaô que é consagrado, do babalaô que fez santo, ou seja, também existe essa valorização e a gente fala muito dentro da nossa família. Só que há possibilidades, situações, por exemplo, de urgência também dentro de Fá, como há no Candomblé. Né? A gente já passou muito sobre isso, as pessoas que chegam têm que fazer, vamos correr, é saúde, é isso, é aquilo. E em Fá também tem essa urgência, essa consagração do babalaô. Tanto que existe uma forma de você lavar alguns determinados santos, conforme a gente chama, e sim, entrar para um de fato. Ou seja, mas também há essa valorização na consagração de fato. E sim. Soninha está aqui maravilhosa. Soninha quer saber se Estou eu sou adorando babalaô, se a eu sou gã, participação o dela. que eu sou. Soninha, eu sou babalaô, eu sou gã, eu sou estudante, sou músico, eu sou um monte de coisa. Mas é besteira, a gente está aqui para somar. Ou seja, ela lhe conhece bem aí, depois a gente conhece, a gente pode bater um papo bastante com Soninha. Soninha vem de muitos anos de Fá, acredito que se vem pelo seu Adelino ou Beate, vem realmente de muitos anos. É muito bacana a gente poder estar conversando aqui. Mas é normal, irmão, essa credibilidade não é de primeira, não é a qualquer momento, é através, né, realmente de uma troca. E tem muita gente que não vai estar aberto para essa troca, ou seja, não vai gostar que a gente esteja falando determinadas coisas, que nós até batemos um papo sobre isso. Não é bacana hoje em dia haver essa amizade, essa afinidade entre candomblé e Fá, infelizmente para muita gente ainda não é bacana, ainda gera muita concorrência, alguma coisa desse tipo, mas a gente não está preocupado com isso. Vamos seguindo. E eu acho que isso deveria ser tão natural, né? Porque, por exemplo, eu sou de Jeje e nós lá é muito comum, né? Você ter ter numa casa de Jeje, você ter lá um babalaô, você ter uma pessoa que é o Oluô da casa, até porque é muito comum nas casas de Jeje não acontecer o jogo por búzio. Tanto lá na minha casa, que é uma casa tradicional, lá em Cachoeira, que é o Rumpão e Meia-Odontologia, lá não tem jogo de Merindlogum, né? Então, é feito o processo de apuração lá do Vodum da pessoa através de um ritual que é um ritual já muito antigo e assim vem se fazendo durante muitos anos, né? Mas, e aí, a figura de um babalaô é fundamental, né? Então, assim, quando a gente consegue somar, quando a gente consegue trocar, quando a gente consegue entender que
a gente se unindo, a gente fica mais forte, né? Não é porque eu estou consultando um babalaô é que eu estou transformando o meu candomblé ou vice-versa. Pelo contrário, eu estou tornando o meu candomblé mais rico da mesma forma que eu estou tornando o Ifá mais rico. Entendeu? E assim a gente está se dando a mão e a gente está andando para frente, né? Se a gente já vive num momento de tanta intolerância, de tanto racismo, de tantas situações difíceis, que eu penso que assim, eu hoje a gente participa do mesmo comitê, que é o Comitê Religare, e eu vejo em algumas palavras do pessoal da Igreja Católica, do pessoal de outras religiões, que seguem princípios muito parecidos com o nosso. E assim, quando as pessoas ouvem a gente falar, as pessoas se identificam. Então, vocês fazem dessa forma, da mesma forma que eu faço, só que por não entender, por achar que é uma outra coisa, acabam criticando, acabam tendo problema. Então, assim, eu particularmente, eu não sei as pessoas que estão aí, mas eu estou achando ótimo esse bate-papo, porque a gente consegue desmistificar. E quando a gente desmistifica, a gente dá acesso, né? Isso é muito bom. O Washington está fazendo uma pergunta aqui para a gente, o seguinte: se tem alguma ordem para se iniciar, se é ideal se iniciar primeiro no candomblé, depois no Ifá, ou no Ifá, depois no candomblé, como é que se tem uma ordem? Essa ordem é uma pergunta importantíssima. Essa ordem, na verdade, a gente compreende com a iniciação dela desde os primeiros momentos de vida. Né? O povo nigeriano tem isso na cultura, o povo iorubano, né? A criança assim que nasce, é necessário que ela busque Ifá até para que compreenda se ela tem um destino próspero ou não, se ela possa ser um abicu ou outras coisas que a gente conhece. Então, é muito necessário essa iniciação desde os primeiros momentos. Né? Meu filho se iniciou com 3 meses de idade, o outro se iniciou dentro da barriga ainda, por motivos, né, de perigo, mas Sim, ou seja, é muito necessário que se inicie dentro de Ifá. Né? Um conselho, vamos dizer assim, se o conselho fosse bom, né? Todos deveriam se iniciar em Ifá e depois realmente se consagrar em Orixá. Essa seria a caminhada principal. Por quê? Eu não consigo compreender a força de Xangô na minha vida se eu não consigo entender que eu tenho força para alcançar determinada coisa, entende? Então ele vai servir para sim, mim como um complemento, como um combustível, como uma energia realmente que vai me fazer alcançar o meu êxito na Terra. Mas se eu não me entendo como capaz para aquilo, não vai ser Xangô, não vai ser nenhum outro orixá, né, que vai conseguir fazer com que eu alcance. Então é muito necessária essa iniciação e depois sim essa consagração, né, no candomblé, ou seja, a consagração ao orixá. sim, sim. Tá bom. É, na parte de Fá, existem quais cargos ou títulos e como eles são destinados a uma pessoa? Porque dentro do candomblé, nós temos lá vários cargos. Dentro de Ifá, eu estou te fazendo essa pergunta porque eu já ouvi algumas famílias de Ifá que disseram que a pessoa tinha um cargo X. E assim, como eu desconheço, né, o que eu já estudei, eu não consegui achar isso, eu estou te perguntando se existe essa possibilidade. Perfeito, irmão. Isso é uma ótima pergunta, porque a gente bate com a questão até mesmo política e religiosa, né, de colocar cada um no cargo para que no final toda aquela estrutura consiga se manter. Isso é importantíssimo. Dentro do IFA cubano, a gente não tem determinados títulos e cargos como tem dentro do IFA nigeriano. A gente possui, na verdade, a OFACAN, né, que é o homem iniciado em IFA, a PTB, né, IBOFA, que é a mulher iniciada em IFA, e o Babalaô. Então, essas três posições, na verdade, eles são caminhos que o ser humano precisa, né, seguir. Se ela é uma mulher, se torna uma PTB, se é um homem, se torna um OFACAN. Se há um destino para se tornar um sacerdócio de Fá, se torna um Babalaô. E aí, dentro de Babalaô, existem alguns fragmentos que, na verdade, nem é fragmento assim, é uma complementação de acordo com a sua busca, de acordo com a sua evolução. Né? Começa-se como um alaô, se torna, ou seja, um babalaô, e aí pode ser chamado de Olu, Olu Siwaju,
Oloô, né, conforme conhece, essa questão do Arabá e tudo mais que você tem no Ifá nigeriano, são tudo, na verdade, tempo e, eu vou dizer, até mesmo mérito. Né? A caminhada do Babalaô vai levando ele a esse tipo de reconhecimento. Mas cargo, títulos em si, não existe dentro do Ifá cubano. Entende? Ótimo, perfeito. Existe uma lenda que uma pessoa tem o seu orixá de candomblé e seus santos de umbanda. Isso é fato. Ela está acostumada a ali trabalhar. E quando ela vai se iniciar, quando ela se torna um babalaô, dizem que ela perde esse caminho de incorporação, de possessão do seu orixá ou do seu santo de umbanda. Como é que funciona isso? Isso é lenda? Isso é verdade? Como que fecha esse caminho? Não estou querendo falar sobre ritual, mas assim, como é que funciona essa questão? Perfeito. Você vai deixar a Soninha doida aí agora. Agora ela vai bater em cima da gente com tudo, porque tem que falar sobre candomblé, tem que falar sobre umbanda. Eu adoro falar, porque, irmão, a gente precisa entender uma coisa. Eu sou brasileiro e posso me considerar até mesmo patriota. Eu não trocaria Sim, minha terra por nada. Por nada. Eu não iria para Cuba viver Ifá cubana, não iria para Nigéria viver Ifá nigeriana, não iria, de forma alguma. Então, assim, eu tenho sim, muita paixão, na verdade, por estar nessa terra. E essa terra é composta disso. Essa terra é composta da Umbanda, do Candomblé e de várias outras religiões, até mesmo afrodescendente, que não tem como, é o meu berço. Então, não falar disso se torna, na verdade, uma ingratidão, entende? Então, quando a pessoa chega até Ifá, com o santo dela de Candomblé, com o santo de Umbanda, aí a gente vai entrar numa questão de um aprofundamento diante da necessidade espiritual daquela pessoa. Se ela tem um Odu que leva ela a uma incorporação de orixá, é ideal que ela trabalhe no Candomblé, que ela trabalhe, ou seja, na religião de orixá de fato. Se ela tem um Odu que leva ela a uma incorporação com os espíritos, a gente vai encaminhar ela até uma Umbanda, por exemplo. Até porque sim, aqui não existem os rituais tribais que a gente conhece em Cuba, conhece na Nigéria, não existem os rituais que lidam com determinadas espiritualidades que estão contidas nas nossas escrituras. Mas existe a sim, Umbanda, existe o espiritismo, existe de alguma forma a comunicação com o morto, né? E que a gente precisa valorizar. Então, a questão ela nunca vai perder nada que ela alcançou. Nada que você sim, conquista nessa terra, você perde. Nada que você conquista. O que você ganha, sim. Né? O que você atrai, tu perde. Mas o que você conquista, não. Se a sua caminhada, se você fez sua consagração dentro do candomblé, se você um babá de umbanda, né? Um babá de umbanda, se sim, você tem toda uma vida ali de entregue à sua espiritualidade, entregue a outras pessoas, você não pode nunca abandonar isso. Você não pode abandonar os seus de forma alguma. Por isso que diz Ifá que uma cabeça não governa duas terras distintas. Então existe essa preocupação muito grande com a pessoa que leva tudo ao mesmo tempo. Existe essa preocupação muito grande. Porque o destino dela não é para acompanhar nem para abraçar o mundo, né? Quem muito abraça, pouco aperta. Então, essas situações são sim, questões que a gente tem um cuidado muito grande com isso. Muito grande. Porque senão, irmão, o que vai acontecer? Nós vamos estar aqui vendendo uma salvação e fazendo tudo que outras religiões aí fazem aí fora. Muito mais sim, a protestante. Então, nós não podemos nos tornar isso. Nós não podemos, de forma alguma, afunilar a nossa religião se a nossa religião é tão abrangente. A nossa, na verdade, tudo que foi nos deixado aqui é de uma cultura que constrói o brasileiro, que constrói esse país. Então, desde o momento que a gente sim, começa a funilar isso, que a gente começa a fechar isso, a gente só está perdendo. Só está perdendo. Se a gente não quer entender, se a gente não quer compreender, se a gente não quer abrir a mente para outras coisas, a gente não vai conseguir, de fato, alcançar nunca a sabedoria que Ifá tem para nos dar, a sabedoria que o Candomblé tem para nos dar, a sabedoria que a Umbanda tem para nos dar. A gente não vai conseguir alcançar isso. Então, de forma nenhuma, se você chega até uma casa de Ifá hoje, e aí sim, até falando com a nossa querida Soninha,
pode me procurar, pode procurar a minha família. Se alguém fala para você que tu tem determinado dom e que você precisa abandonar tudo que você fez, peraí, tem alguma coisa errada aí. A intenção dessa pessoa não é realmente com a religião em si, é por uma outra conveniência. Entende? Ela diz que o sacerdote de Fá para Babalaú não pode cultuar Exu de Umbanda, nem mesmo seguir Fá, ou seja, perfeito. Aí a gente tem que entender o seguinte, Soninha, não é o Babalaú que vai cultuar Exu de Umbanda, não é o Babalaú que vai cultuar o orixá do Candomblé. Não há necessidade disso. Desde o momento que o Babalaú, que está dentro do contexto, irmão, até te pedindo licença para isso, o Babalaú, quando ele se torna um sacerdote de Fá, ele passa a ter, na verdade, uma missão muito maior com as pessoas em si, com o destino em si. Para quê? Para quê? Para que aquelas pessoas do Candomblé ela tenham o seu Orixá ou Ialorixá, para que as pessoas da Umbanda tenham o Babá de Umbanda, com todo respeito, né, com não sei como é que se chama exatamente, mas o Babá de Umbanda, e tenha também o seu sacerdote de Fá, o seu Babalaú. Então, essa tríade, já que ela faz parte desse mundo brasileiro, desse mundo, ou seja, essa tríade vai fazer sim com que ela se torne uma pessoa muito mais produtiva e muito mais, ou seja, não enrola, não pode, ou seja, mas vai fazer com que ela se torne uma pessoa muito melhor de fato. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui para todas as pessoas que eu vi aí. Eu estou passando aqui, porque a minha tela não rola automaticamente, eu tenho que ficar passando, e eu vi muita gente falando, e falando de empatia, falando disso, daquilo. Toda live que a gente faz é exatamente para as pessoas que não conhecem. Então, a gente nunca vai abordar nenhum tipo de assunto que seja assunto mais profundo. Então, para que a gente tenha um entendimento de pessoas leigas e de pessoas não leigas, a gente precisa falar de base, a gente precisa falar de coisas muito iniciantes mesmo, né? Então, as perguntas elas podem parecer muito primárias, mas existem muita gente que precisa. Por exemplo, a Bruna, ela perguntou se uma pessoa que se inicia em Fá, ela perde o cabelo, que é a grande dúvida de todo mundo. Então, assim, quanto mais a gente puder abrir o diálogo para que as pessoas conheçam e se interessem, eu quero que a minha casa encha de gente, que a sua casa encha de gente, do seu padrinho, do seu babalaú, da sua família inteira, da família de todas as pessoas. Eu quero que as pessoas todas que foram do Candomblé, que foram da Umbanda, que foram do Ifá, que saíram para a igreja evangélica, que voltem. Eu quero que todas as pessoas que se decepcionaram, que voltem, que entendam o caminho necessário para a sua vida. Às vezes, uma casa de santo, ou um ebé, ou algum lugar religioso dentro do culto afro-brasileiro ou afro-cubano é mal orientado pela pessoa que está dirigindo. Então, esse tipo de conversa, o tempo todo eu procuro fazer para que a gente possa abrir a mente das pessoas. Eu acho super válido qualquer comentário, eu acho super válido que a gente possa abrir esse canal de discussão, porque a ideia é essa, que todo mundo fale aquilo que quiser falar, né? Mas a gente sempre vai partir dessa premissa de que o básico é essencial, porque os ensinamentos mais profundos, eles têm que acontecer dentro da casa de santo, dentro da casa de Fá, dentro da igreja, dentro de qualquer outra congregação. Então, nós estamos aqui tendo essa conversa que, no meu ponto de vista, está sendo maravilhosa, porque está permitindo que a gente consiga esclarecer bastante coisas, né? Eu vi aí uma turma de afiliados seus te falando, defendendo, falando da família e tudo, e eu acho isso válido. Eu acho que essa união que a gente está pregando aqui, né, é uma união super necessária, porque a gente precisa se dar as mãos, né? A gente precisa. Quantas pessoas estão aí hoje perdidas nesse meio de pandemia? Quanta gente está sofrendo? E eu acho que a palavra, nesse momento, está sendo fundamental, né? Então, vamos lá. Vamos Por isso eu tô avançar aqui. planta, né?
Falei nisso, eu sou teu fã por causa disso, tá vendo aí? É, vamos lá. É, existem vários tipos de ebós, né? Existem ebós dentro do IFA, né? Tem ebó de tabuleiro. Estou falando assim o que eu já ouvi, né? Ebó de tabuleiro, ebó de buraco, ebó de fogo, ebó disso, ebó daquilo. É, e aí as pessoas têm tentado introduzir isso dentro do candomblé, que eu acho que não deve, porque eu acho que o que é de Ifá é de Ifá, o que é do candomblé é o do candomblé. A gente tem os nossos ebós lá que são ebós com os elementos, com os bolinhos, com os acaçás, que eu acho que isso é fundamental para nosso culto, né? Que foi parametrizado, foi organizado muito tempo lá atrás, com Inhanaçô, com as três mães lá que parametrizaram o candomblé no Brasil, e eu acho isso essencial. Só que eu quero falar sobre a questão do resguardo, porque o que acontece? Nós temos hoje, dentro do candomblé, a gente tem essa questão do resguardo. Você precisa do resguardo para o ebó, você precisa do resguardo para o bori, para a feitura de santo, para a obrigação, para isso tudo. E no Ifá não tem muito esse apego ao resguardo. Existe uma explicação para isso, ótimo. E aí eu queria saber, eu queria a sua palavra, eu não queria explicação, eu queria a sua palavra para as pessoas que são do candomblé e que começaram a minimizar o candomblé por conta dessa questão do resguardo, porque elas são de Ifá e o Ifá não tem isso. Isso é perfeito porque acaba tirando, na verdade, a maior funcionalidade que o IFA tem, que é realmente te colocar numa zona de desconforto muito grande. Quando você chega até IFA, ninguém vai sair daqui dizendo que sabendo que é bonita, sabendo que é bonito, sabendo que é bom, sabendo que tem bom caráter, não vai. Vai sair sempre de IFA tendo uma informação de como ele pode evoluir, como ele pode se desenvolver. Então, é completamente contraditório acreditar nessa facilidade se IFA, eu poderia dizer que castiga tanto o ser humano diante a sua necessidade de evolução. Então, quando você chega dentro de IFA, quem faz parte de IFA, irmão, reconhece isso que está dizendo, né? Mas para quem não, parece que é uma coisa meio que... E aí, quando a gente fala muito de candomblé, fala muito de humano, é mesmo para explicar isso. É para explicar essa união entre a razão e a emoção. Então, quando eu falo de candomblé, eu falo diretamente de emoção. Emoção de quê? Da vibração, da intuição, ou seja, do meu corpo físico. Eu vejo Sim, o meu meio de transporte para aquele orixá, ou seja, é totalmente físico a parte candomblecista. Quando a gente fala de força da natureza, quem é Xangô, quem é Oiá, quem é, ou seja, todos os orixás, a gente está falando de forças da natureza. Então, isso logo remete ao quê? À vida terrena. Logo se remete à sim, terra em si. Então, o orixá só existe aqui. Só existe para essa terra. Ifá é uma outra coisa. Quando a gente fala de Olodumare, fala de Ololof, ou seja, está falando de um plano astral, de um plano que o ser humano não consegue enxergar. Então, há uma diferenciação muito grande num ebó do candomblé para um ebó de Ifá. Então, esse ebó de Ifá, ele vai mexer com tudo que a gente não enxerga, tudo que a gente não vê. Ele vai mexer com o astral. Ele vai realinhar o ser humano àquela missão que lhe foi dada antes de vir a essa terra. Então, não se ter preceito para uma coisa, não se ter resguardo para outra, não se ter... Isso não quer dizer que você possa sair e fazer qualquer coisa. Entende? Você vai sair, você vai, agora eu vou para uma festa. Acabei de fazer um ebó, vou para uma festa. É sinal que você, ou seja, que tipo de festa é essa? Claro, a gente tem que dizer isso, né? Mas eu vou me perder, eu é, vou beber, vou curtir, qualquer coisa do tipo. De fato, você não entendeu o que foi falado. De fato, você buscou mais uma vez uma fuga, onde, na verdade, sim, você não vai alcançar aquele que foi lhe apresentado diante de fato. Então, vou fazer um bori, por exemplo. Vou mexer com o meu santo. Tem várias coisas. Mexer com meus orixás, mexer com... Eu vou dar um oxé em Urumilá. Tudo isso tem resguardo. Tudo isso tem uma sim, preparação. Porque, de espírito, nós temos o corpo físico. E meu corpo físico precisa, na verdade, estar alinhado ao meu espírito.
Ele precisa estar limpo para que o meu espírito possa trabalhar naquela função ali, vamos dizer assim, né? Então aí sim a gente vai compreender. Só que no candomblé existem resguardos muito grandes. Existe, eu não sei, mais uma vez dizendo, não sei hoje, mas na época eu ia fazer um sacrifício de um determinado animal e eu tinha que ficar de resguardo durante tempos e tempos e tempos. Então, situações Sim. assim, e eu entendo, na verdade, eu compreendia a necessidade daquilo. Fugir disso, irmão, fugir disso é fugir do estudo, é fugir da educação, é fugir ou seja, daquilo que você realmente precisa fazer. Quando a gente não adianta nada chegar aqui e falar sobre Ifá conforme a Soninha quer, se eu não consigo, na verdade, instruir as pessoas de uma religião que é completamente bem estruturada. A maioria faz Sim. parte, todo mundo conhece candomblé, não conhece Ifá. Ifá até mesmo hoje em dia é chamado como moda. Ifá chegou agora, Ifá não sei o quê, Ifá não sei o que lá. Ou seja, isso é moda, porque a informação ainda não chegou como tinha que chegar, como tem que chegar. E está vindo devagar. E aí, para isso, sim, existe um trabalho muito grande, né? Ou seja, muita resistência para conseguir também trazer essa filosofia para um lado completamente emotivo, irmão. Um lado do Sim. candomblé é um lado completamente emotivo. Eu faço uma comparação dentro de Ifá, eu digo porque tomo para mim toda a responsabilidade sobre isso, de Ifá como pai e o candomblé como a mãe. Candomblé, ela te gera para o novo mundo. O candomblé ele te gera Sim. para o novo mundo, para uma nova tribo, para uma nova comunidade, uma nova família. Ele te apaga, por isso a consagração, né? Ele te apaga um passado e faz com que você tenha total possibilidade de alcançar coisas muito maiores dentro daquele novo, daquela nova estrutura. Então, Perfeito. eu não posso apagar isso, eu não posso abandonar isso. E aí, ao mesmo tempo, o IFA é aquele que vai te orientar, aquele que tem a missão de te orientar. Hoje é muito difícil falar isso, porque, infelizmente, os pais não estão sendo pais, a maioria, mãe, ou seja, está tendo toda essa questão toda e a gente precisa também bater sobre isso, mas, na verdade, a função do pai ali, de orientar, de dar o caminho, de mostrar a direção, de puxar, ou seja, de bater quando necessário, de qualquer tipo de coisa que vai fazer com que o filho não saia do caminho, essa função é de Ifá. Essa função é que vai mostrar, teu destino está aqui, teu caminho está aqui, não saia daqui, você precisa fazer isso, você precisa, sabe, você precisa disso por causa disso, 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 disso. Ou seja, essa orientação, ela está em Ifá. Mas a gente tem que entender que tem uma mãe aqui. Tem uma mãe que muitas das vezes, irmão, pega um filho de santo que fez uma besteira e bate em cima. Bate em cima, digo, Sim. critica, cobra. Mas depois também está chamando para uma conversa, está fazendo um carinho. Filho, vem cá, filho. Ou seja, é necessário isso, irmão. É necessário esse complemento. E sabe quando um ser humano qualquer vai ter isso de um babalaô? Nunca. É. A função do babalaô, por isso que a gente compreende dentro do Ifá cubano, que é uma função de padrinho. Nem sequer a gente chama de pai para que não haja esse envolvimento emocional, porque a gente precisa ser muitas das vezes chato, ser muitas das vezes, ou seja, perturbador ali na vida de um afilhado, para que ele pegue o caminho certo. Porque desde o momento que Ifá, ele me faz enxergar aquilo que meus olhos não conseguem ver, né? ele me faz acreditar no que está atrás daquela montanha, como é que um ser humano vai seguir, irmão? Simplesmente na comunicação, na conversa? Ele não vai. Ele não vai. Ele vai simplesmente no empurrão. Tu tem que ir, vai, claro, mostrar todo mundo que está atrás daquela montanha, mostrar toda a vida que possui atrás daquela montanha, mas o ser humano não vai porque não está enxergando. E essa dificuldade de enxergar o futuro, de enxergar o que está vindo à frente, faz com que muitos desistam, faz com que muitos parem, faz com que muitos não compreendam e também faz com que muitos sacerdotes acabem trazendo o Ifá para o lado do candomblé, no sentido, conforme estou dizendo, ritualístico, no sentido materno, no sentido ou seja, tem que ser assim, vem que Exu vai fazer, faz isso que Exu vai fazer, ou seja, ninguém vai fazer. Não tem terceirização de culpa, de compromisso, Sim. de responsabilidade, de Ifá. Não tem isso. Então, essa terceirização, ela está sempre ligada ao seu lado emocional, que não compreende dentro de fato. Então, é uma visão muito mais, acredito que ampla, não querendo enrolar muito essa questão, mas para compreender que esses preceitos, esses resguardos e tudo mais, eles compreendem em si. Meu corpo físico, a minha preparação, a minha estrutura
física, carnal, terrena, e do outro lado aqui, a minha estrutura espiritual. Tá certo. Olha só, a gente está com um problema sério, porque a gente já vai ser derrubado da live, porque é 1 hora certinho. Eu estou vendo aqui que já deu 9h30, então já vai derrubar. A gente vai voltar só para a gente finalizar e a gente conseguir falar, porque eu acho que é muito interessante essa pergunta próxima que a gente vai falar agora, que é sobre o jogo de Opelê e Fá, que isso eu queria muito que você fizesse uma dissertação sobre isso, como disse lá na Bahia, né, desfiasse seu rosário de conhecimento em cima dessa questão, né? Mas a gente tem essa situação. Enquanto isso, enquanto a gente não é derrubado, que a qualquer momento vai aparecer aqui 9, 10 e pronto, acabou, eu quero falar que amanhã nós teremos 2 lives históricas que são sobre intolerância religiosa, que é a fala de Rodrigo França com o Ricardo Breiterman, né? E Perfeito, às irmão. 19 horas. Eu acho essa live maravilhosa que a gente precisa assistir. E no mesmo horário, a gente vai ter uma live com o rei de Ilê-Ifé, Ajoiemi Oxunleyé, com Rodrigo Nascimento, presidente do Mucabe, Carlos Janã e Sérgio Noronha. Tá? Então, é importante que a gente passeie por essas 2 lives, que vai ser muito interessante. Eu quero agradecer muito a participação da Fabiana Neto, subsecretária da Secretaria de Direitos de Diversidade Religiosa, que está aqui prestigiando a gente. Tem muita gente legal aqui, principalmente seus afiliados que estão aí, eu bato palma para eles. Bruna, minha amiga, que assim está fugindo de raspar cabelo, de se entregar para o santo, mas já falou assim, já quero conhecer o Fábio, né? Então, assim, eu acho muito legal a gente poder ter essa conversa, a gente poder começar a aproximar as pessoas, né? Aproximar. Eu acho muito interessante, por exemplo, na minha casa eu tenho alguns ogãs que eu acho super interessante que eles também conheçam o lado de Ifá, né? Porque isso é necessário, né? Eu quero agradecer também ao Sojatim Wagner, ao Gã P. Jerônimo, que estão aqui, que são ogãs da minha casa que estão aqui participando, ao Hércules, que é um ogã suspenso. Então, eu acho super interessante de conhecer Ifá, e todo mundo, eu acho que, como você falou, na Nigéria, as crianças nascem e elas já são iniciadas para Ifá, né? E eu acho que o caminho deveria ser isso mesmo. Primeiro você entender qual é o seu papel aqui no mundo e depois você ir lá para os braços da sua mãe, como você colocou muito bem a questão de Ifá, tá? Do candomblé, né? Eu acho que deve ter mudado algum tipo de situação aí de tempo que a gente não foi derrubado. Então, vamos continuar. Vamos... Então vamos continuando. Vamos aproveitando isso. Isso. Vamos falar sobre o jogo de Opelê e Fá, que eu Irmão, gostaria... Sim, deixa eu te interromper rapidinho, já que é para a gente aproveitar esse minutinho. sim. Eu pedi até ao pessoal também para que consiga colocar até mesmo perguntas que tirem as dúvidas realmente, para a gente conversar. Até meus afiliados, quero agradecer demais todos eles aqui. Nem esperava isso, né? A gente está quase 100 pessoas assistindo, não esperava realmente isso, estou aqui até nervoso com isso. Domingo, Ou essa seja, hora, né? é incrível, né? Incrível, irmão. E te agradeço mais uma vez por esse convite. E aí, e com relação à nossa amiga Soninha, eu preciso colocar muito claro uma situação aqui, até para que as pessoas entendam. A gente fala eu falo muito de candomblé, falo sim. Eu queria colocar uma questão que eu acho que é muito bacana, eu queria colocar com você isso daqui, porque isso faz parte da minha história. Quando eu me consagrei no candomblé, e digo consagrei porque eu fui primeiro Gã, peixe Gã, aquela coisa toda, e a gente tem outros rituais que o Alabê não, ou seja, você sabe mais do que eu sobre isso. E aí eu fui consagrado, fui Ogã, na verdade, de Obaloaê, de Obaloaê, de Azuano, ou seja. E isso, para mim, tinha uma questão muito particular, porque
A minha avó, no caso, eu fui consagrado para o santo dela, tem essa coisa, né, do pai de santo dela, me consagrar para o santo dela, para cuidar até mesmo da casa, para manter aquela família, aquela estrutura. E aí, minha avó foi feita no jeje, ela foi realmente consagrada no jeje. E aí eu entro dentro de Fá e saco um Odu chamado Oikum Merdurá, me torna uma balaô chamado Oikum Merdurá. Esse Odu é onde fala exatamente também, né, onde o Orúmila determina o orixá da pessoa, por que que existem determinados ocultais dentro do santo, por que as pedras dentro dos santos, fala de várias questões relacionadas ao orixá. Então, a minha função nessa terra não é falar sobre nada além disso. Cada babalaô tem uma função. O meu padrinho é o Turairá. Então ele vai falar sobre outras coisas, ele vai colocar a nossa cabeça aqui a mil para crescimento, para evolução, desenvolvimento. Ele é fera demais nisso. E a minha vida sempre foi carregada de orixá, carregada de candomblé, carregada, ou seja, isso. Então eu chego dentro de Fá e aí a gente como Abalaô, a gente faz uma determinada cerimônia como se fosse uma liberação. Não existe os 7 anos dentro do candomblé, não tem? Tem a questão dos 7 anos de obrigação, você pode abrir uma casa, não é isso? A gente dentro de Ifá, tem a questão do quanado, né? De uma cerimônia específica onde o babalaô pode começar a manusear as facas, não só manusear o obé, mas também fazer todas as cerimônias, ou seja, cumprir com a parte litúrgica da religião. E aí eu vi um Odu chamado Oxê-Ekun, né? Só para a gente abrir um pouquinho falando até de Odu aqui, mas Oxê-Ekun, que diz exatamente o quê? Mosca de rei é rei. E aí, nesse momento, eu olho para o meu padrinho e enxergo um dos maiores babalaôs de Ifá na atualidade, com a maior família de Ifá do Brasil. Isso não é para se gabar, não. Isso é trabalho, isso é reconhecimento. E aí, nesse momento, eu me encontro como uma mosca. Uma mosca que desfruta de todo o universo que ele desfruta. Uma mosca que está dentro do palácio. Ou seja, eu começo, a partir daquele momento ali, a ganhar prestígio. E a liberação dele para fazer muitas coisas. Uma delas é estar aqui. Porque antes de estar aqui, assim como no candomblé, eu acho maravilhoso, muitos faziam, não sei como faz hoje, mas olha, pai, vou fazer determinada coisa, posso? Pai, vou fazer determinada coisa, posso? Eu acho isso perfeito, né? O respeito. Mesmo que ele vire para mim e fale, meu filhado, pelo amor de Deus, meu filhado, jeito dele. Meu filhado, pelo amor de Deus, meu filhado, toca isso daí, vamos à frente. É o jeito dele. Falo, obrigado, meu padrinho. Obrigado mais uma vez pela consideração, né? Ou seja, por tudo que ele me deu. Então, nesse Odu Oxê, um irmão, ele nasce, o babalaô, na terra de Jeje. Ele nasce nesse Odu, o mesmo Odu que me traz para o sacerdócio, ele me traz, na verdade, o que nós chamamos de Bokono, que é o babalaô em terras árabes, terra da Umeana. Então, eu me considero o que diante de tudo isso? Eu comecei lá no candomblé como Ogã de Ubaloaê, Ogã de uma senhora feita no Jeje, e aí eu chego dentro de Ifá, e Ifá me bota isso na minha cara aqui, ó. Esse é teu mundo, meu filho. Esse é teu destino. Isso aqui é o que você tem. Então, ou seja, eu me considero, além de um Obalaô, me considero um Bocono. Eu estou dentro de uma terra de Jeje, estou dentro de uma terra do Omeã com relação a toda a consagração de candomblé, e agora também dentro de Ifá. Entende? Então, tudo isso vai complementando. Então, é por isso que, na verdade, é tão rico falar sobre candomblé, falar sobre outras culturas, porque a gente vai vivendo isso e é como eu estou te falando, dentro de Ifá, eu tenho a todo momento a constatação. Então, eu queria muito falar isso para ti, por ser um grande dentro dessa terra de Jeje, que é uma terra que eu, particularmente, acho até mesmo ingrata diante de tudo que ela fez, diante de tudo que as pessoas são muito ingratas com Jeje, eu defendendo aqui particularmente, como eu faço sempre, mas eu preciso agradecer esse momento também, até poder estar te abrindo isso, porque são cerimônias mais internas, que não precisa nem estar colocando, mas estarei colocando até mesmo para a dona Soninha, para ela compreender o motivo pelo qual falo tanto de candomblé, e assim, e aí pedir também a todos para que coloquem as dúvidas, coloquem as perguntas, não precisa dar muita atenção, não que ela não merece, mas não precisa dar muita atenção para não desfocar dessa maravilha que é estar aqui falando com você. Ô Soninha, eu quero te fazer um convite. Eu mesmo queria ter uma IAPTB para a gente conversar. E eu gostaria
depois da gente se falar, para a gente poder marcar uma live, para a gente falar sobre o papel da IAPTB, sobre as responsabilidades, sobre como é ser uma IAPTB, tá certo? Então, já faço aqui o meu convite e depois eu vou te procurar para a gente estar marcando uma próxima live sobre isso, tá bom? Mas eu acho Perfeito. que todas Eu as vou estar presente. colocações, por favor. Eu acho que todas as colocações são fundamentais. E eu acho que isso tudo, nós estamos no momento de quebrar barreiras. Nós estamos no momento de derrubar tudo que é paradigma e de todas as situações que atrapalham a convivência entre seres humanos. Então, eu acho que a ideia, o objetivo é esse, e eu quero muito poder contar com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a sua vivência dentro do IFA, para a gente poder estar conversando, tá bom? Então, por favor, assim que acabar a live, eu vou entrar em contato para a gente poder estar conversando a respeito, tá bom? Então, agora, por gentileza, vamos falar sobre o Pelé IFA, Sim, né? o Opelay Fá. O Opelay Fá é uma ferramenta muito importante dentro da nossa cultura, irmão, mas é uma coisa intrigante, porque não existia o Opelay Fá. Antes desse descobrimento dessa corrente com quatro rodelinhas de cada lado, seja ela de várias coisas, já tiveram babalaús que fizeram com casca de laranja por necessidade, já tiveram babalaús, ou seja, tem com casca de tartaruga, tem com caroço de manga, ou seja, tem muita coisa, Sim, muitos recursos ali para se fazer essa ferramenta. Essa ferramenta, ela chega na verdade para a gente de Ifá porque estava começando a existir uma deformidade física, estava começando a trazer vários problemas físicos para os babalaôs, porque não aguentavam ficar tefando a todo momento. Né? A tefá, a gente precisa até dizer um pouquinho isso, são os caroços, né, de dezeiro, o que seja, os iquins de Fá, que é onde se determina o Odu, né? Determina o Odu, seja de uma consulta, seja de uma iniciação, seja. Hoje em dia, usado somente para iniciação e outras coisas, né, mais particulares. Mas, e aí, numa caminhada, Orúmila enxerga isso, enxerga no pescoço de uma imagem essas quatro correntes de cada, esses quatro rodelas de cada lado, e ele começa a ligar a isso ao quadrado perfeito de Fá, né? A gente pode dizer assim no dia de hoje, a essa questão de como colocar um Odu de uma forma que não fosse trazer problema para os babalaús. E aí nasce o Sopelé Ifá, que é a comunicação rápida com o Ifá. Então, o Sopelé ele passa por várias questões, ele passa por várias funcionalidades até que ali ele corresponde a uma pata de Orumilá, uma pata de Exu, onde se conhece muito um determinado Odu, e aí ele passa a ser esse comunicador. Esse Opelé, ele está muito ligado à ancestralidade, está muito ligado a toda a ancestralidade de Ifá, e a comunicação dele é através dos nossos erros, o que seja. É como se houvesse uma ponte entre o Opelé em si, ele, né, que faz essa ancestralidade, que faz essa ponte, a Orumilá. Então a gente não precisa mais baixar o Orumilá, ou fazer como antigamente, que um Ossore com os iquins de Fá é uma coisa assim absurda, são muitas horas e né, as mãos ali realmente ficam sacrificadas, e aí nasce esse Opelé. Eu acho que a pergunta seria basicamente isso, irmão. sim, 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 sim. Perfeito, Porque perfeito. É, é, eu vou responder aqui uma pergunta da Sônia. Sônia, você não me ofendeu, não, tá? De forma nenhuma, a gente, algumas pessoas eu vi que se exaltaram aí nas respostas, afiliados e tudo, mas não me ofendeu. Eu acho que nós estamos numa democracia, nós estamos num lugar que a fala de qualquer pessoa é muito bem-vinda e a gente está sempre aí para trocar. O objetivo é troca. Eu acho que as suas provocações também foram interessantes, porque apimentaram a nossa live, fez com que a gente, né, se interessasse mais aqui em falar, em perguntar, eu acho legal. Inclusive, várias pessoas da sua família falaram da sua história, falaram da sua família, da sua rama, foi bastante interessante.
A Bruna, ela perguntou se o Wi-Fi em Cuba é igual aqui no Brasil. Você já foi em Cuba? Você sabe como é que é lá o coisa? A gente teve adaptações? Então, tivemos bastante, irmão. Posso te falar que Cuba é completamente distinto aqui da gente, né? E lá existe um entendimento, porque lá foi a resistência em si. Lá foi onde se criou os primeiros cabildos, lá foi onde, o que aqui a gente faz como quilombo, né? Lá foram os cabildos, lá existiu toda essa necessidade de resistência, e com isso o Ifá está na veia, né? Então lá se fala Sim, Ifá 24 horas, lá, ou seja, Ifá é comum, e acredito até que é até mais, na verdade, está mais inserido dentro da cultura do cubano, o Ifá, do que o candomblé no brasileiro, por incrível que pareça. Aqui ainda há muita sim, divergência, ainda há muita guerra. E lá por ser menor, por ter toda aquela questão ali, Ifá, ou seja, é muito bem respeitado, é muito bem seguido, ou seja, tudo isso. Então, eu particularmente não fui a Cuba. Não fui, meu padrinho vai todo sim. ano, meu padrinho, ou seja, todo ano me chama, vambora, 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 mas alguém tem que ficar no Brasil também. E aí, mas estava até combinando esse ano, estava tudo certo para esse ano para ir, mas para quê? Para a gente, na verdade, ver, conhecer uma outra cultura. Eu diria até que é uma visita muito mais antropológica, muito mais, ou seja, cultural realmente, do que religiosa. Sim. Do que religiosa. Porque o meu padrinho, ele criou, na verdade, um verdadeiro cabildo aqui no Brasil. Ele criou, na verdade, Sim. essa resistência aqui no Brasil. Ele trouxe Ifá com tudo que ele poderia trazer para dentro do Brasil, para sua casa. Ele trouxe babalaús cubanos, trouxe, ou seja, a nossa reunião sempre foi lotada de babalaú cubano, de babalaú de tudo quanto é lugar. E aí, isso não se faz muito necessário para os seus afiliados, porque a gente enxerga esse dia a dia. Hoje em dia, a gente fala, eu falo diariamente com o babalão cubano, ou não só de Cuba, mas de Miami, de Panamá, de muitos outros lugares. Então, sofreu adaptação? Acho que sofreu, na verdade, uma dificuldade muito grande de expor o que é IFA, entende? Sim. Sem ser necessário nenhum tipo de palavrinha bonita, nenhum tipo de, ou seja, de conveniência que acabou fazendo com que muitas vezes o IFA no Brasil fosse visto como é mais uma coisa aí do candomblé, é mais um negócio aí do candomblé. Ah, IFA é aquele negócio do candomblé, né, que não incorpora. Muita gente já me falou isso, né? Então, há essa divergência muito grande entre o IFA nigeriano, o IFA cubano, e hoje em dia o IFA brasileiro tenta trazer a todo momento essa cultura cubana que sofreu essa resistência lá muito bem, aqui muito bem valorizada pelos nossos ancestrais. Então, a todo momento que a gente fala dos nossos ancestrais, a gente fala, até deixando isso muito claro, dos nossos ancestrais nigerianos, que foram para Cuba e ali mantiveram, resistiram, ali cresceram, na verdade, conseguiram inserir toda a sua sabedoria num povo também que não era fácil, que não era fácil, mas era muito mais fácil do que os portugueses aqui, né? Então, que eram os espanhóis e tudo mais. E aí conseguiu manter lá essa cultura muito bem resguardada. E aí vem o Brasil hoje nesse trabalho muito grande, esse trabalho muito grande de adaptação, não só adaptação, mas de trazer essa informação realmente para o brasileiro, que quando a gente vai falar de IFA, a gente está falando de uma cultura afrodescendente completamente divergente do candomblé, né? A gente fala da filosofia, da razão, da constatação, e a gente vai lidar com a emoção, conforme a gente já conversou bastante aqui. E aí é isso que é necessário, até mesmo uma adaptação na conversação, para que a coisa caminhe bem, entende? Para que a gente consiga chegar e colocar realmente qual é a funcionalidade de IFA sem criar esses conflitos, esses embates. Entendi. Eu Perfeito. apoio. Eu quero. A Bruna já botou aí, eu apoio a excursão para Cuba, com o Fábio. Ela é terrível, a Vai ser Bruna. ótimo, vamos marcar isso, Bruna. Eu vi aqui, olha, Ogamárcio, Ogantinho, Kedleonilza, meus irmãos de santo lá da Bahia, né, da família Rumpamiana Runtologia, muito obrigado pela presença. É importante a gente estar conversando e a gente estar trazendo essas questões, porque as pessoas precisam realmente descortinar isso, né? Criam tantas coisas em cima das tradições
e afastam tanto as pessoas porque é difícil, precisa ter isso, precisa ter aquilo. É igual equipamento público, né? A pessoa vê lá por exemplo, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, onde eu trabalho, tá ali, é seu, você pode entrar, mas as pessoas acham que precisam de convite, né? Então, assim, seria muito interessante se as pessoas se apropriassem daquilo que está disponível, né? E assim, nós temos aí o Ifá cubano disponível, o Ifá nigeriano disponível, o candomblé, Jeje, Angola, Queto, Ijexá, Efon e todas as outras, os outros segmentos. A gente tem um banda com diversos segmentos para as pessoas se deliciarem com isso, para as pessoas se banharem do axé, do conhecimento. E quando a gente abre essa possibilidade de a gente estar aqui conversando, é para isso, as pessoas precisam se sentir acolhidas, né? E assim, meu irmão, eu queria assim que você fizesse a sua consideração final, porque a gente já vai dar 10 horas da noite, né? E eu queria que você falasse, fizesse a sua consideração final, porque não adianta a gente direcionar mais. A gente já falou muitas Desculpe, coisas irmão, interessantes. Sim. que eu falasse e não entendi bem que parou aqui. É para você fazer suas considerações finais. O que você quiser falar, quiser agradecer as pessoas, fique à vontade. Perfeito, muito. Eu quero primeiramente agradecer, né? Que foi maravilhoso essa conversa aqui. Eu não sabia o quanto, eu não tinha noção, né? A expectativa não batia aqui com relação ao que seria essa conversa por aqui. Mas assim, foi muito, muito bom mesmo, muito maravilhoso. E assim, é muito bom a sua oportunidade de a gente conversar sobre isso, compreender realmente que não somos nada, que todo mundo aqui vai para o mesmo local, vai para o mesmo lugar, vai da mesma forma ou de formas diferentes, mas não importa, vai para o mesmo local e a gente precisa ser humano simplesmente antes de tudo. Não existe, irmão, uma coisa que eu bato muito até com meus afilhados, não existe cultura certa ou errada. Não existe tradição certa ou errada. Tradição é para ser respeitada. Cultura é para ser vivida. Não tem o que fazer para você modificar uma coisa ou outra. O erro está em querer vir hoje e modificar tudo que aconteceu lá atrás. Então, existe uma luta dos meus tataravós, meus avós, avós, ou seja, existe uma luta que eu não posso deixar para trás. A gente não pode abandonar isso. E hoje está acontecendo o quê? Conforme você colocou muito bem, você tem um trabalho maravilhoso. A gente, né, eu vou hoje um pouco mais acompanhando as suas colocações nas redes sociais e tudo mais, o seu trabalho, eu vi o vídeo que você colocou maravilhoso, né, lá no museu. E assim, a gente precisa hoje parar de ser convidado. Porque, na verdade, todos nós que viemos de religiões de matrizes africanas, nós nunca fomos convidados. Nós nunca fomos esperados, aguardados em lugar nenhum, muito pelo contrário. Foram esperados, os meus ancestrais foram esperados só se for na cozinha, para preparar a comida para os seus. Ou seja, a gente não precisa falar disso aqui, mas é uma coisa que a gente precisa abrir a mente para isso. A gente precisa se posicionar, a gente precisa se colocar realmente e mostrar, olha só, o que eu tenho é isso. Para muitas pessoas não vai valer, não vai adiantar de nada, mas para outras vai ser um caminho, vai ser uma ponte. Então tudo que eu quero aqui é só ser essa ponte, mais nada. É essa ponte que vai fazer com que Exu possa olhar a pessoa e falar, não, vem aqui, vem aqui no Fábio, que para esse problema ele te ajuda. Ou Exu vai olhar e falar, não, vem aqui, agora você vai no Meditor Kleber, porque essa situação é ele que te ajuda. Então, é se permitir, na verdade, ser um meio para que a espiritualidade faça o seu trabalho. Porque tudo que a espiritualidade de cada uma dessas pessoas que estão aqui, tudo que o espírito delas desejam é esse caminho. E querendo ou não, nós sempre tivemos esse caminho na nossa cultura. Sempre tivemos esse direcionamento na nossa cultura. A gente perdeu por questões humanas, a gente se deixou muito levar por questões humanas. E vou te dar um exemplo aqui de muitos sacerdotes que foram embora sem passar informação. Mas, querendo ou não, nós sempre iremos viver essa questão. Muitos que se posicionarem vão ser apedrejados, como diz meu padrinho muito bem, árvore que dá fruto sempre vai receber pedra, não tem jeito.
Muitos outros, por causa disso, por causa dessa situação, não vão se apresentar, não vão se colocar e vão perder a chance, na verdade, de servir à espiritualidade, de servir realmente aos nossos ancestrais, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, mesmo que por essa atualização, né, que alguns nos permita cada vez mais evoluir tecnologicamente, para que estejamos sempre perto um do outro. Então, eu quero agradecer demais essa oportunidade. Meus Boa Xixi, muito obrigado pela participação de vocês, por essa defesa, né, que muitas das vezes a gente sabe que não precisa, mas isso é uma coisa que vem realmente, vem daquilo que a gente acredita, essa crença é fundamental, né, para a gente que vem de tradição africana, vem dessa questão realmente de resistência. Então, muito obrigado. Bruna, aguardo todo mundo junto e para Cuba, como acontece muito bem para a Nigéria e para os países africanos. Então, vamos colocar isso para frente. Muito obrigado, irmão. Tenhamos todos uma ótima noite aí. Que o Orúmila, independente da vertente, nos abençoe sempre. Axé. Ó, irmão, várias pessoas pediram uma nova live da gente. Eu acho que vale a pena, porque tem tanta coisa para a gente falar, eu acho que tem tantos assuntos aí que a gente, sabe, vai levar adiante, né? Eu já vi aí relação de Bruna com Paula Velmon, sabe, o pessoal tudo se relacionando, e eu acho que o objetivo é esse, as pessoas, sabe, cada um já vai se procurar no Facebook, no Instagram, e isso é que é legal, a gente aumentar a nossa rede e a gente cada dia mais poder dar as mãos e caminhar para frente, né? Eu acho que isso é legal. A gente não vai atender de ficar até meia-noite aqui, como o pessoal está pedindo, mas a gente volta, tá bom? A gente vai voltar para a gente falar sobre outros assuntos. No outro dia, a gente vai conversar aqui. Eu prometo a vocês, e eu espero que participar para a gente poder estar trocando mais com vocês, tá bom? Então, Agora que você pessoal, quiser, irmão. perfeito. Quero agradecer a minha mãe, Graça de Iemonjá, meu pai Newton de Ogum, que me colocaram no mundo, minha Megitó Regina de Avimaja, todos os meus filhos e filhas de santo, a Fabiana Neto, que está participando aqui com a gente, a Washington Santos, a Bruna, que teve uma participação muito tranquila, a todas as pessoas que se Nossa querida dispuseram a Soninha estar também. seus afiliados e afiliadas, a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Então, vamos voltar para conversar mais e a gente vai estar divulgando aí uma nova data. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado, irmão. Um abraço enorme, viu? Sorte e paz aí na vida de todo mundo. Fique bem. Até. Axé, tchau.